Tudo começa com um silêncio tenso na floresta. O vento mal se move, mas um par de olhos facetados observa o mundo em quase 180 graus, capaz de detectar o menor tremor de uma folha ou o bater distante de uma asa. À primeira vista, o louva-a-Deus parece frágil, quase indefeso. Suas patas dobradas lembram um gesto de oração, enganando quem o olha rapidamente. Mas, para quem ousa atacá-lo, essa impressão dura pouco. Entre todos os insetos, poucos carregam a reputação de um verdadeiro gladiador da natureza. Pequeno em tamanho, mas gigante em ousadia, o louva-a-Deus enfrenta inimigos que, em teoria, deveriam esmagá-lo sem esforço. Aves velozes, lagartos que caçam pelo faro do movimento, escorpiões armados de veneno, cobras que se movem como sombras, até a temida vespa gigante. A cada encontro, sua vida está por um fio, mas é justamente nesse fio que se revela algo extraordinário: instinto, estratégia e coragem que parecem desafiar a própria morte. Da imobilidade absoluta à precisão fulminante, o louva-a-Deus é um mestre do disfarce. Suas formas lembram folhas secas, gravetos ou até flores, adaptações que não nasceram por acaso. Cada detalhe do corpo foi esculpido pela seleção natural, para enganar tanto presas quanto predadores. Alguns assumem a forma de orquídeas tropicais, coloridos e vibrantes. Outros imitam folhas envelhecidas, com manchas e rasgos que reproduzem imperfeições naturais. Na sombra do chão da floresta, certas espécies lembram pequenos galhos quebrados, imóveis, como se fossem parte da própria árvore. É uma diversidade de truques que o torna invisível em quase qualquer cenário. Mas o que poucos sabem é que a camuflagem não é sua única defesa. Quando descoberto, o louva-a-Deus se transforma diante do inimigo. Ergue o corpo, abre as asas e expõe manchas coloridas escondidas que lembram olhos enormes fitando o predador. Esse display de intimidação não apenas aumenta sua aparência física, mas também cria a ilusão de um animal maior e perigoso. Se a encenação não funciona, resta a arma final. Suas patas dianteiras, que parecem simples braços dobrados, revelam sua verdadeira função. São lâminas serrilhadas, capazes de agarrar e reter presas com força surpreendente. Em confrontos diretos, podem até mesmo ser usadas contra animais maiores, infligindo cortes que desestimulam o ataque. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: até que ponto essas armas foram moldadas apenas para caçar, ou também para desafiar predadores que ousam atacar um dos caçadores mais letais do reino dos insetos? Na natureza, o louva-a-Deus nunca está totalmente seguro. Seus inimigos vêm de todos os lados. Aves com visão aguçada, lagartos que farejam o menor movimento, cobras que avançam em silêncio, escorpiões prontos para o bote e até vespas gigantes que o encaram como presa. Cada um representa uma ameaça letal, e a forma como ele reage define sua sobrevivência. Quando uma ave desce em mergulho, o louva-a-Deus precisa decidir em frações de segundo: fugir ou lutar. Suas asas, muitas vezes discretas, podem se abrir, revelando manchas que simulam olhos, um susto visual que, por vezes, é suficiente para fazer o predador hesitar. Se não funciona, resta apenas se lançar ao voo ou usar suas patas afiadas para tentar contra-atacar. Já diante de um lagarto, o desafio é diferente. O réptil avança pelo solo, atento a qualquer sinal. O louva-a-Deus aposta na imobilidade. Camuflado entre folhas ou galhos, pode parecer apenas parte da vegetação. Mas se é descoberto, transforma-se em guerreiro. Suas patas dianteiras se erguem em posição de combate e, em alguns casos, ousa atacar a cabeça do inimigo, numa tentativa desesperada de intimidar. Contra cobras pequenas, sua estratégia é ainda mais ousada. O inseto não consegue escapar por velocidade, então depende da surpresa.
Um golpe rápido das patas dianteiras pode atingir a região da boca ou dos olhos da serpente, comprando segundos preciosos para escapar. Não é vitória, é sobrevivência. E então há o adversário mais implacável, a vespa gigante. Para ela, até um louva-a-Deus adulto é apenas alimento para as larvas. O encontro é brutal. A vespa ataca com precisão cirúrgica, usando seu ferrão como arma de perfuração. Muitas vezes, o inseto não tem chance. Mas em alguns confrontos raros, o louva-a-Deus consegue reverter a situação, agarrando a vespa no ar e usando sua força para devorá-la ainda viva. Esses embates são rápidos, violentos e revelam a linha tênue entre predador e presa. Cada encontro é um teste. Fugir, enganar, enfrentar tudo depende do instante. É nesse jogo de vida e morte que o louva-a-Deus se aperfeiçoa como caçador e sobrevivente, mesmo diante de inimigos muito maiores e mais fortes. Cada batalha do louva-a-Deus deixa marcas invisíveis. Sua coragem diante de cobras, aves, lagartos ou vespas gigantes não é apenas instinto. É o reflexo de milhões de anos de adaptação. Ele sobreviveu porque ousou enfrentar, enquanto outros insetos se esconderam e desapareceram. Mas há um equilíbrio delicado. Se fosse invencível, o louva-a-Deus dominaria o ambiente, e isso nunca acontece na natureza. Sua ousadia tem limites. Muitas vezes ele perde, servindo de alimento para predadores maiores. Esse ciclo é o que mantém o equilíbrio, permitindo que tanto caçador quanto presa continuem a existir. E é nesse ponto que sua história se torna ainda mais fascinante. O louva-a-Deus é ao mesmo tempo caçador implacável e presa vulnerável. Seu corpo frágil esconde armas afiadas, e sua aparente calma pode se transformar em um ataque fulminante. Ele não é feito para vencer sempre, mas para resistir o bastante para que sua espécie siga adiante. No fim, cada confronto revela a mesma verdade. O louva-a-Deus é um inseto que desafia a própria morte não por ser indestrutível, mas por transformar fragilidade em força, risco em estratégia e ameaça em oportunidade. E talvez seja por isso que, ainda hoje, o louva-a-Deus permaneça como um dos símbolos mais enigmáticos da luta pela sobrevivência. Um guerreiro silencioso, um mestre da camuflagem, e um lembrete de que, mesmo nas menores criaturas, existe a grandiosidade da adaptação e da resistência. Na sua aparente pequenez, ele carrega um papel colossal, o de mostrar que a vida persiste não pelo tamanho ou pela força bruta, mas pela inteligência, pela ousadia e pela capacidade de enfrentar o impossível.